Olá pessoal, tudo bom? Então vamos ver aqui alguns comentários. A Aliene Han perguntando se eu realmente sou médico. Sou, eu só não vou dizer uma CRM aqui no ar, né? Mas sou e ela tem razão aí, né? Pelo menos assim é a fama, né? Da classe não se importar muito com o investimento. Mas o meu círculo mais próximo conversa bastante e se interessa. Bom, Caruê mandou pra gente essa aqui, pessoal. Eu acho que é muito boa. A minha carteira é 60% voltada para a renda, legal. Avalio pelo rendimento acumulado nos 12 meses, pouco importa a cotação. O mesmo poderia ser feito com uma carteira apenas de Tesouro IPCA, com juros, ou Tesouro Pré com juros. Então, pessoal, olha só. Isso aqui eu acho muito importante, porque eu penso que a gente tem que separar o objetivo, uma coisa da outra. Separar o quê? Se eu quero ter ganho de capital, é uma coisa, são alguns ativos. Se eu quero ter renda, é outra coisa, é outra estratégia e são outros ativos. Então, o que a gente tem que esperar de um investimento, o que a gente tem que esperar de outro e como se comportar frente a cada um. Tá? Isso é muito, muito importante. E o investimento da renda é exatamente como ele falou: a gente tem que avaliar pela renda acumulada nos últimos 12 meses. O período pode ser diferente, enfim, mas você não vai se preocupar. Por exemplo, se você investe em renda, você não vai se preocupar se o fundo imobiliário se valorizou ou não. Você não vai ficar chateado se o fundo imobiliário de papel não valoriza a cota. Por quê? Porque é melhor mesmo que ele não valorize. Se você visa a renda e você reaplica, e aí você vai tendo o efeito multiplicador de uma taxa mais alta, você quer que essa cota fique baixa, que ela fique estável. Por quê? Porque você sempre vai ter oportunidade de comprar bem. Porque ele dá tudo na renda. Então, vejam como o raciocínio, para quem quer renda, não faz sentido, por exemplo, que o fundo imobiliário de tijolo tenha uma valorização do tijolo, porque no futuro você vai comprar mais caro. E você quer comprar aquela renda, porque quando você compra esse fundo, você está basicamente comprando a renda. O interessante é comprar renda barato. E aí você avaliar pela renda. E aí, uma coisa também que não faz sentido é comprar fundo imobiliário para esperar valorização. Não, aí a ação é melhor. Então, é comprar tesouro com juros esperando valorização. Não. Renda para reinvestir. Pode ser para gastar, mas para reinvestir não tem problema, mas é a renda. Então, pessoal, fazer essa diferença é muito importante e como conduzir e o que esperar dos investimentos. Então, se eu estou comprando renda, comprando só investimentos de renda, o que me importa mais? Que a renda continue sendo paga, que eu tenha previsibilidade na renda, que eu tenha segurança na renda e que quando eu for reinvestir, eu tenha preços justos. Certo? Então é isso aí. Eu não tenho que ficar torcendo para a cota subir ou para título se valorizar se eu invisto nos ativos que geram renda. Agora, se eu invisto no Tesouro IPCA principal, bom, aí eu até posso torcer para ele se valorizar para vender depois ou fazer uma marcação a mercado ou para simplesmente ver ali o patrimônio crescendo, o que é completamente diferente de investir por renda. O Felipe mandou pra gente: quando eu programo para fazer aportes mensais no Tesouro no mesmo título? Acho que você deve estar perguntando sobre o investimento automático, programado, sempre na mesma data, aquele que a gente programa no site do Tesouro ou da corretora. Acho que é isso aí a pergunta, né? Esses aportes podem ser maiores ou menores do que o valor previsto? Se sim, em quanto? Pode. Se você programar por Se você programar por quantidade de títulos, aí vai ser o preço que tiver na data programada. Se você colocar por valor,
ele vai pegar o número arredondado mais próximo em fração de 001 título, e aí pode dar ele vai arredondar para baixo para ficar um pouquinho inferior, para não estourar aquele limite que você estabeleceu. Pessoalmente eu não gosto nem um pouco, porque como é que eu vou investir sem saber a taxa? É complicado para mim. Eu acho que deveria ser assim para todo investidor. Eu acho que essa opção simplesmente não faz o menor sentido. Esse investimento programado, bem como o investimento automático dos juros. Não faz o menor sentido. Eu acho que o investidor tem que olhar e ele tem que decidir. Aqui, ó. A taxa do fixa no Tesouro Direto diminui ou aumenta com quais parâmetros? É o sabor do mercado, Felipe. Sabor do mercado. DI Futuro, um dos principais índices aí. CDI Futuro. O DI Futuro não é exatamente uma curva de juros, pessoal. Não é exatamente a taxa Selic do futuro, como alguns dizem por aí, tá? Essa taxa, ela envolve sim um componente de juros futuros, mas um prêmio pelo risco. Porque no longo prazo, essa curva sempre vai ser alta. O que às vezes acontece em momentos de crise é que o curto prazo fica mais alto que o longo. Mas assim que o longo, vejam, ó, é o curto que sobe em momentos de crise e fica mais alto que o longo. Não é o longo que baixa tanto a ponto de ficar mais baixo que a taxa curta. Entenderam? Certo? Então, tem um prêmio pelo tempo. Então a gente não pode simplificar e dizer que é a Selic do futuro, porque não é. Porque a Selic do futuro não vai ter prêmio, porque quando chegar o futuro, a Selic do futuro, que hoje é futuro, vai ser curto prazo. E o nome é isso, é juro futuro. Eu sempre mostro ali nos vídeos de abertura e a dinâmica é muito seguida muito de perto, porque, por exemplo, na última sexta-feira, dia 5 de agosto, perdão, o que aconteceu? O DI Futuro deu uma disparada, abriu em queda e disparou, em virtude do payroll dos Estados Unidos, que suscitou mais incertezas sobre a inflação dos Estados Unidos, porque com mercado de trabalho muito aquecido, lá eles disputam funcionário, pessoal. Aqui nós disputamos as vagas, né? Lá as empresas disputam os trabalhadores. É outra lógica, né? Que coisa, né? O que é um país desenvolvido. Mas aí, aí o mercado de trabalho muito aquecido, as empresas, vejam só, eles têm aumentos de salário não porque a economia é indexada, mas porque as empresas precisam pagar mais para puxar aquele funcionário, senão o funcionário não vai. Por quê? Porque ele tem poder de escolha, certo? Isso é muito fantástico. E aí, então, com o mercado de trabalho aquecido, a inflação tende a continuar alta, logo eles vão ter que voltar para o passo de subir juros e aí o mercado estressa. Foi exatamente o que aconteceu no Day Futuro, aqui sexta-feira, e aí o Tesouro fechou. O Tesouro fechou. Então, fechou e reabriu meia hora ou 40 minutos depois, porque o movimento de relaxamento foi... A pressão por cair a taxa foi maior do que a pressão por aumentar a taxa. Ali o cabo de guerra, então, quem venceu foram as forças de mercado que querem a redução da taxa. Por quê? Porque já chegou no limite, entre aspas. A ação do Banco Central acabou, vai ficar em 14% na reunião de setembro e era isso. Então tá dado, de lá só pode cair, então já vamos derrubar desde já. Parece que é assim que o mercado está agindo. Então, e essas interpretações e tal, a gente arrisca a fazer algumas aqui no canal, que a gente publica assim que o mercado abre, para tentar entender para onde as coisas estão indo. Certo? O Jefferson pergunta aqui para nós: existe algum lugar onde é possível visualizar o histórico das taxas do Tesouro dos títulos que já venceram? Sim.
O histórico de preços e taxas atuais do Tesouro, Jefferson, tem os títulos antigos. Por exemplo, se você pegar assim o IPCA, Tesouro IPCA Principal 2015, ele vigorou de quando a quando? De 2005 a 2015. Então, se você for lá e baixar NTNB Principal 2005, 6, 7, 8 até 2015, você vai ter que ir na aba da planilha, onde diz ali NTNB Principal 2015, e você vai encontrar ali os dados ano a ano. Depois vai ter que formatar tudo numa tabela só para poder fazer as comparações e os seus estudos pessoais. Outro título que já venceu foi o Tesouro IPCA Principal 2019, que vigorou entre 2013 e 2019. Mesma coisa, vai lá no histórico do Tesouro, baixa as planilhas NTNB Principal entre 2013 e 2019 e procura a aba do IPCA 19. Você vai encontrar todos os dados lá. Para os prefixados também. E aí é que você vai descobrir como é que por exemplo, bem lá no iniciozinho, eu já falei isso em outros vídeos, eu investi sim no Tesouro Direto em 2004, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu vim a aprender depois. Mas, por exemplo, lá em 2002 tinha prefixado de 6 meses. E isso fica muito fácil de ver. E são títulos que já venceram, obviamente, né? Se eram de 6 meses, já venceram. É muito fácil de ver quando você baixa as LTNs 2002, 2003, 2004, 2005. Você vai encontrar uma série de títulos assim. Você vai encontrar também muitos nas NTNCs. Você vai encontrar muito Tesouro IGPM curto, que o Tesouro lançava com poucos anos de vencimento. É muito interessante. Então tem sim, mas dá um trabalho, porque você vai ter que ir atrás de todo o período que o título ficou no ar. Outro título que já venceu também, Tesouro IPCA com juros semestrais 2020. Mas aí eu não me lembro quando é que ele foi lançado, mas ele acabou dia 15 de agosto de 2020 e a mesma coisa dá para ir ali. E aí você pode ir descendo ano a ano nos arquivos da NTNB para ver quanto que ele começou a ser negociado. É um trabalho e tanto, mas compensa, porque aí você vai ter uma informação que certamente poucos do mercado têm e poucas pessoas olham isso com a devida atenção. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.